No vídeo A Dor Causada pela Cobiça, o pastor Zé Bruno mostra como o desejo exagerado por coisas que não temos, a cobiça, pode nos levar ao sofrimento. Ele explica que esse sentimento nasce da insatisfação do coração e nos afasta de Deus. A pregação convida à reflexão e aponta que a verdadeira paz vem do contentamento e da confiança em Cristo, e não das conquistas materiais. Convido você a assistir até o final, deixar seu comentário e compartilhar esta mensagem para abençoar outras pessoas. 2 Timóteo capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 5. Essa é uma carta, a carta de 2 Timóteo é uma carta emocionante de se ler. Faça a sua matrícula na Escola Metropolitana de Teologia, venha estudar. Venha crescer no conhecimento da palavra, no conhecimento de Deus. Timóteo era um discípulo que viajou com Paulo, querido, e Paulo o discipulava. Timóteo estava na cidade de Éfeso, Paulo deixou ali numa de suas viagens, e dirigia uma comunidade que estava enfrentando vários problemas. Aliás, como você sabe, porque você já leu o livro de Atos, a igreja de Éfeso nasceu e Paulo passou ali momentos críticos. Quando é acusado de mexer na cultura e na religião local, a conversão e a libertação de pessoas, gente que trabalhava vendendo nichos de Diana, que era a deusa que os efésios adoravam e tinha lá o seu templo, começaram a reclamar que o seu negócio ia mal, porque deixavam de comercializar os nichos de Diana. Enfim, a cidade entrou em polvorosa, gente foi perseguida, Paulo foi segurado dentro de casa para que não saísse na rua, para que não fosse morto. Irmãos de Paulo foram levados a público e apanharam, e Timóteo dirigia essa comunidade numa cidade tensa, ao mesmo tempo que Paulo estava preso quando escreveu essa carta, provavelmente há dias ou alguns meses da sua execução pelo Império Romano, e ele já estava consciente disso. E é essa carta que ele diz a Timóteo da seguinte maneira: eu estou quase morrendo, já está na hora de eu partir, e você não se esqueça desses princípios, siga aquilo que eu tenho te ensinado e vá firme no ministério. As igrejas da Ásia que Paulo havia aberto abandonaram a Paulo nesse momento mais difícil e crítico. Timóteo também era um jovem pressionado por ser alguém que fez parte do ministério de Paulo, e agora Paulo ia ser executado. E talvez também por Paulo ter a maneira que ele tinha de conduzir as coisas. Paulo não era um cara muito fácil, mas tinha que ser um cara casca grossa para aguentar o que ele aguentou. E ele tinha um rastro de realizações e de igrejas abertas, e o compêndio dos seus escritos, das suas cartas que doutrinaram a igreja e a nós até hoje. Ao mesmo tempo que ele bateu de frente com muita gente, isso não era fácil. Gente como a gente, coisa de igreja, coisa que acontece conosco. E Timóteo se sentia isolado vendo o seu discipulador, a quem ele devia tanto do seu aprendizado, perto da sua execução, pressionado dentro da sua comunidade, pressionado numa cidade difícil. E Paulo ensina tantas coisas a ele. Ler essa carta sabendo que essas foram as últimas letras escritas por Paulo é emocionante. E como alguém ensina um jovem que estava enfrentando tantas pressões a prosseguir e manter-se no trilho da fé e do evangelho como deveria ser pregado. Esse trecho vem posterior ao capítulo 3, quando Paulo diz a Timóteo como que os homens seriam nos últimos dias. E depois você lê, essa carta tem poucos capítulos, você lê em 40 minutos, meia hora. E leia essa carta e entenda o que acontecia naquele momento e como o coração de Paulo estava apertado. E ele vai dizendo no capítulo 3 que os homens dos últimos dias seriam avarentos, desobedientes, desafeiçoados, odiosos, invejosos. E ele fala: Timóteo, a coisa não vai ser fácil no final dos tempos, porque o homem cada vez mais vai se degenerar.
E chega no capítulo 4, que naquela época não tinha capítulo e versículos, nós é que fizemos isso para facilitar o nosso encontro, era uma carta corrida. Nesse trecho ele diz assim para Timóteo: olha, Timóteo, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência, presta atenção no que eu estou te falando, eu estou quase morrendo, gruda nisso e não se afaste nisso, eu insisto, que você pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte, com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. O que Paulo ensinava a Timóteo é que ele deveria ser um jovem que tivesse muito seguro e muito certo daquilo que ele havia aprendido. Você também lê isso nessa carta. Lembre-se do que você aprendeu, de quem você aprendeu, de como você foi instruído, do exemplo que você viu em mim. E ele viu Paulo passando poucas e boas. E segue firme, continue pregando, continue ensinando. Os tempos serão outros, os homens vão se degenerar, mas permanece no evangelho, continue, porque vai ter um tempo, Timóteo, em que as pessoas não vão suportar ouvir a verdade. Elas vão ter coceira no ouvido. Elas vão se cercar de pessoas para que digam aquilo que elas querem ouvir. Porque eles não vão querer dar ouvidos à verdade. Mas você continua dizendo o que tem que ser dito. Esse texto é um texto fantástico quando a gente fala com jovens pastores e ensinamos sobre a importância do evangelho. Aliás, a carta de Paulo, essa segunda carta, é um exemplo fabuloso disso. E como nós nos mantemos no trilho do evangelho, nós pregamos não para ter resultado, não importa se as pessoas vão gostar, se elas não vão gostar, se a igreja vai estar cheia, se ela vai estar vazia, se vão torcer o nariz ou não vão torcer o nariz. O nosso papel é pregar o evangelho, ponto. Não estamos procurando um discurso que agrade o ouvido das pessoas, não estamos procurando um discurso que faça alguém se sentir com o seu ego inflado, ou que acha que vai ter alguma coisa a mais, ou que vai ter benefícios, qualquer que sejam, ou que o evangelho, ou o reino de Deus, ou a palavra existe para servir alguém dentro da sua vontade própria. Mas eu quero pensar nesse texto hoje na outra perspectiva, do lado de quem ouve. Porque talvez este seja um dos motivos pelos quais nós enfrentamos tantas dores. E tem um tipo de dor que a gente enfrenta e que nós, na verdade, mergulhamos dentro de um caldeirão pedindo: me bata. A semana passada nós falamos sobre líderes que se utilizam da posição em que estão, se apropriam da sua liderança e sugam. O texto da semana passada foi Mateus 23, você se lembra? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, vocês limpam o lado de fora do copo, o interior do copo e do prato continua sujo, vocês colocam fardos pesados sobre os ombros das pessoas, vocês vêm com um peso de cobrança que ninguém consegue suportar, vocês... E assim Jesus vai dizendo uma série de 7 ais sobre líderes que pisam e espizinham pessoas, e a título de serem espirituais, entrarem nas casas das viúvas, arrancam-lhe tudo que tem, e se alimentam das pessoas, sendo que Jesus é aquele que multiplica pães e alimenta as pessoas. Enfim, mas o tema de hoje é para nós pensarmos o quanto é nossa culpa de nos lançarmos dentro desse caldeirão de dor. Porque o que Paulo diz a Timóteo é que esses homens terão coceira nos ouvidos, não querem ouvir a verdade, eles vão se entregar a mitos. Essa é a palavra grega, mitos, que significa, que nós traduzimos como fábulas. Sim, misticismos e fábulas e mitologias,
Nós gostamos disso, segundo as suas próprias cobiças, diz Paulo. Porque as pessoas, elas não querem Deus, elas querem o que elas querem, essa é a verdade. E hoje eu quero dizer a você que líderes que sugam pessoas, líderes que pisam sobre pessoas e crescem sobre os ombros de quem é espizinhado, existem, porque existe gente que quer isso. Nós gostamos disso. Igreja é o lugar onde a gente treina pessoas para prosperarem na terra. Meu respeito a quem pensa por esse viés e acha que a fé é o lugar onde eu adquiro capacidade para desenvolver lucro, ganho. Se você crê nisso, siga assim. Mas se Jesus viesse para fazer isso, Ele mesmo não teria abandonado a sua glória. Mas enfim, gente que se cerca de mestres, segundo a sua cobiça, para ouvir o que querem ouvir. Porque para o nosso ego, é maravilhoso alguém dizer, você vai prosperar, você vai dar certo. Quando eu era garoto, lá na rua, no Moinho Velho onde eu moro até hoje. Agora não tem mais, mas tinha um negócio que chamava realejo. Não sei quantos aqui são da época do realejo. Mas o realejo era uma gaiola, com, eu não sei se era periquito, papagaio, o que era aquilo. E ela tinha um pedaço de pau preso embaixo assim, o cara ficava segurando aquele pedaço de pau assim, né? E na ponta tinha uma gaiola com um passarinho lá dentro, periquito, sei lá o que era aquilo. E ele vinha cantando. O cara do realejo tocava um negócio para chamar atenção, e as pessoas saíam e davam um dinheirinho, e aí eu não sei o que ele falava com o passarinho lá, não sei, e ele pegava um papel, né, papelzinho, e te entregava, e lá tinha uma coisa positiva, tipo cartomante, tipo bola de cristal, coisas do tipo, né? E eu vou dizer uma coisa, eu nunca vi, minha mãe já tinha pego, e sempre que eu passava o realejo, nem todo mundo tinha dinheiro, uma moedinha para poder ouvir um bom agouro, né? Para ouvir para pegar lá um bom pensamento positivo. Então a molecada queria ver o passarinho pegar lá, e ele era treinado para isso, né? O periquito era treinado para pegar o papelzinho. Então quando alguma mulher do bairro saía para comprar o negócio, toda a molecada ia para... E acontecia muito disso, eu vi muitas vezes. Eu nunca vi nada de ruim. Era sempre coisa boa. Sempre coisa boa. Mas nós evangélicos temos uma versão muito melhor do realejo. Nós inventamos a caixinha das promessas. Nós canonizamos o realejo. Nós santificamos o periquito. Não é verdade? E aí não precisa de uma gaiola. E ao invés da gente dar uma moedinha, a gente compra a caixinha toda, pô. Está escrito para você ler uma por dia, pode ler todas uma vez só. Na caixinha de promessas nunca diz, ai de você, seu hipócrita. A caixinha de promessas nunca diz, você está errado, porque você está devorando a casa da viúva. A caixinha de promessas nunca diz, seja santo porque eu sou santo. A caixinha de promessa nunca diz, você está em pecado porque você está olhando para a mulher como foi o Davi lá, a mulher do Urias. Ou por exemplo, abandone o pecado, abandone a ira, abandone o furor. Ou não se põe o sol sobre a vossa ira. Na caixinha de promessas não está escrito o fruto da carne, é todo tipo de inimizade, de inveja, de glutonaria, de dissensão, de discussões infindas, de ódio, de ganância. Não tem, só tem coisa boa. Porque nós só queremos ouvir o que nós queremos ouvir. E se você quer ouvir o que você quer ouvir, fique tranquilo. Porque o Senhor Satanás vai preparar alguém que vai falar para você aquilo que você quer ouvir, segundo a sua coceira, segundo os teus ouvidos, e segundo a tua cobiça, segundo a nossa cobiça. Vai preparar alguém, porque se há procura, se há demanda, vai ter alguém para cobri-la. Se existe mestre que tem esse tipo de caminho ou de oferta, é porque existe gente que procura. E a verdade, essa é a verdade, é que a ganância foi santificada com o nome de prosperidade.
Eu estava dizendo essa semana lá em Guarulhos, no nosso encontro lá, eu sempre estou lá todo mês com o Hamilton, também como arte, como a gente tem aqui, e foi interessante porque eu estava dizendo para ele sobre o mundo. O mundo está acabando, irmãos, está escrito na Bíblia, está escrito na palavra, o mundo caminha para o fim. A Bíblia é a grande narrativa da história da humanidade. Se tem um Gênesis, tem um Apocalipse. E a gente não vê a hora que isso acontece, porque nós somos cristãos. Enquanto estamos nesse mundo, anunciamos o reino, que já está aqui, mas não na sua plenitude, porque a gente ainda é pecador. Mas esperamos pelo dia da volta do Cordeiro, onde teremos novo céu, nova terra, uma nova Jerusalém e uma vida redimida, sem o pecado e sem o mal. Porque somos cristãos, cremos nisso. Ainda que vivamos nesse mundo, sabemos que a nossa esperança não está nesse mundo. E a nossa leve e momentânea tribulação desse mundo nem se compara ao que a gente vai viver na eternidade. Aliás, não somos desse mundo, e Jesus disse para Herodes: o meu reino não é deste mundo. Aliás, é no Novo Testamento que está escrito: louco, essa noite pedirão a sua alma, e o que você está juntando vai ser para quem? Reparta o que você tem, carregue a carga uns dos outros. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas nós arrancamos esses versos porque queremos o que queremos, e nos entregamos às fábulas, e nos entregamos àqueles que pensam coisas boas, como se reino de Deus fosse o lugar onde eu dou uma moedinha e o passarinho pega o que eu quero ouvir. É por isso que tanta gente gasta o que tem para ter mais, faz investimentos espirituais para ser mais próspero. Irmãos, esse é acho que um dos sentimentos mais terríveis que alguém pode ter. É de você descobrir que Jesus Cristo é muito mais do que os milagres que Ele faz. Porque afinal de contas, eu e você enfrentaremos o último inimigo, como diz Paulo em 1 Coríntios, que é a morte. E não é uma questão de milagre nem de livramento. Aliás, vai ser a nossa alegria de nos separarmos dessa existência para conhecermos o nosso Senhor face a face, assim como somos conhecidos. E digo a você, da tristeza e da amargura, que eu sei que você deve ter, porque por um momento, talvez muitos que aqui estão, desesperados, porque achavam que só seriam felizes se tivessem aquilo ou aquilo outro, que se entregaram na mão de líderes e fizeram o que fizeram para ter o que queriam. Eu também já fiz isso, e também já sofri. Mas o meu sentimento é pior, porque eu acreditei nessas coisas e preguei nessas coisas. Até que eu descobri que isso não tinha sentido algum. Até que eu descobri que isso não é evangelho. Até que eu descobri que isso não é o caminho de alguém que quer o Espírito Santo de Deus. Bom, se você ainda acredita nisso, seja feliz e siga a sua vida. Mas eu não acredito mais nisso. E tenho muita fundamentação em todo o Novo Testamento para isso. E entendo que a cruz de Cristo virou o jogo e nos demonstrou um outro sentido da fé de Israel e da chegada do reino. Porque a mesma Bíblia que dizia para Davi: nunca vai faltar alguém no trono da sua descendência, no Novo Testamento vem Jesus e diz: meu trono e meu reino não é mais desse mundo. Assim como no Antigo Testamento dizia que a terra produziria e que o homem seria próspero dentro da sua terra, no Novo Testamento Jesus diz: por que você está juntando nesse celeiro? Louco, essa noite vão pedir a sua alma, e o que você ajunta não é mais para cá. Aliás, o Antigo Testamento falava sobre a terra, sobre um Israel terreno, sobre uma nação, e é verdade, naquela época era aquilo mesmo que tinha que acontecer, uma nação ser preservada, e os homens serem possuidores da terra. E agora, o Novo Testamento, Jesus diz: agora já passou esse tempo, agora a sua terra não é mais aqui, a sua terra é em outro local. Aliás, o Antigo Testamento dizia
que seria multiplicada nas mãos do povo a honra, a prata e o ouro. Mas o Novo Testamento diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Houve um tempo em que Israel era Israel terreno, nação mesmo, com fronteiras mesmo, com terra mesmo e com plantação mesmo, para que o menino nascesse de um povo. Nascido o menino, agora o novo Israel de Deus não é mais nacional, não é mais uma questão étnica, é todo aquele que crê em Cristo. Mas aí o jogo vira. Agora nós levamos o menino ao mundo, para que o mundo saia do mundo. Se o Israel antigo tinha um lugar nessa terra, o Israel espiritual tem um lugar em outra terra. É óbvio, a cruz de Cristo trouxe um outro sentido para a continuidade da jornada do povo de Deus sobre esse chão que a gente pisa. Aliás, é por isso que nós não nos preocupamos mais com o que temos ou não temos. É por isso que Paulo diz: estejamos contentes em qualquer situação. Eu sei ser honrado, humilhado, em tudo já tive experiência de fartura, de abundância, de escassez e de falta, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso ter e posso não ter. Eu usei um exemplo interessante, eu não sei quantos aqui viajam costumeiramente de avião, mas a gente viaja de avião bastante, eu faço muitos encontros ou congressos, sempre para lá e para cá. E as passagens de avião nem sempre são tão baratas. E quando você pega uma viagem longa, 8 horas, ou vai para fora do país, 9, 10 horas de viagem, você fica com a tua perna dolorida, porque no fim das contas, alguns ônibus são mais confortáveis do que o próprio avião. Fazer um voo de 40 minutos é uma coisa. Por isso tem a classe, a primeira classe, que a primeira classe, sei lá, custa $10 mil uma passagem, dependendo do país que você vai, ou mais do que isso, é uma fortuna. Mas também é uma cama, você vai deitado, você tem um banheiro especial para você, te oferecem champanhe, é outra coisa. Quando você entra num avião, como eu já fui para a Austrália, que você passa um dia viajando, vai para o outro lado do mundo, sabe? Você sabe que vai ficar um tempão sentado. Eu uso até aquelas meias de compressão, sabe como é que é aquelas meias? Tem que usar, irmão, porque a coisa não é fácil, fica tudo dolorido. Aí você entra assim no avião, o seu bilhete de banho, e você olha para o lado esquerdo assim, é primeira classe, aquelas camas, aquele negócio fabuloso, e você, ela não, o senhor do senhor é aqui, aí você vai para chicken class, e você vai do apertado, é assim. E sempre que você passa, puxa, nossa, que legal. Imagina que você está num avião e o avião começa a cair. Você vê que tem alguma coisa errada, aperta os cintos, pisca uma luz vermelha, cai aquela máscara para todo mundo colocar a máscara, porque começa a ter despressurização da cabine, e vem um aviso, vamos fazer posição de impacto, né? Todo mundo coloca a cabeça entre suas pernas, tem um flutuador embaixo da sua cadeira, e você naquele desespero, o avião está caindo. Vai esborrachar no chão, vai. Será que vai doer muito? Eu não sei, tomara que seja rápido. Puf, morri, é melhor. E você naquele desespero, as pessoas orando, pedindo perdão a Deus, se convertendo, sabe? Confessando os seus pecados. Dali a pouco chega do seu lado uma aeromoça, ou comissária de bordo, e fala para você assim: olha, tá todo mundo desesperado, tá caindo. Você não quer aproveitar agora e ir para a primeira classe? Eu sei o que você faria. Você diria assim: claro, lógico, é tudo que eu sempre quis. E você vai correndo, traz um champanhe e vai curtindo aquilo tudo. Porque é isso que vale, né? Já que vai acabar tudo, deixa eu aproveitar a primeira classe, porque é só isso aqui, vou morrer, vai acabar. Não, você não faria isso. Talvez você dissesse para ela: desculpa, mas que ideia de jirico. Onde você acha que você está, mulher? Você está doida? Você acha que agora, nesse momento que eu estou quase morrendo, eu estou preocupado em curtir um pouco mais? Pois é. Eu tenho consciência que tudo está acabando. E eu tenho consciência que daqui a pouco tudo isso aqui não vai existir mais. Você acha que eu estou preocupado se eu vou tomar uma champanhe e deitar numa cama melhor de viagem? Pois é. Mas os cristãos dos dias de hoje não entenderam que esse país está acabando, esse mundo está acabando. E a preocupação deles é se vão ficar na primeira classe ou na segunda. Não de salvar o máximo que podem, não de viver o evangelho do verdadeiro amor de Cristo, mas de juntar no seu bolso, segundo a sua própria cobiça. Por isso, para esses, Deus preparou gente que vai dar exatamente o que eles querem. Eu ouvi uma frase uma vez que ficou na minha cabeça: quando Deus quer te punir, Ele te dá exatamente o que você quer. É isso que você quer? Então toma.
É que você acha que o que você quer é melhor do que o que Deus quer. É que você tem a falsa ilusão na sua cabeça, ou a ilusão da sua cabeça de achar que você é perfeito e Deus é que está errado. Nas suas orações você pede a Ele coisas boas, porque Ele não entendeu ainda o que é bom. Eu tenho que dizer para Ele: Senhor, é isso que eu preciso, eu determino, eu tomo posse, eu profetizo, realiza, em nome de Jesus, e eu dou dinheiro, e eu dou ofertas, e vai ter sempre alguém dizendo: é isso mesmo, porque você vai conseguir, é isso, vai para a primeira classe, vai para lá, aproveita, toma aquele champanhe, eles dão um cobertorzinho que é incrível, aquele tem uma almofadinha que você pode levar para casa depois, e eles vão te dar um estojo com coisa de primeiros socorros, com pasta de dente, com escova, sabe, ou tem um lenço umedecido que é importado, vai para lá, é isso que Deus quer te dar, é para isso que Ele te fez, e é isso que vale nessa vida. Tudo mediante uma módica contribuição. Espiritualizam e você se fere. Mas a culpa é nossa. Nos dá o pão nosso. O Senhor é o Pai nosso, mas perdoa o nosso pecado. E a culpa é nossa. A gente não vai até Deus para entender o que Ele quer de nós. Nós já sabemos o que queremos. Nós queremos algum Deus, qualquer que seja, que me dê o que eu quero. O Paul Washer diz num vídeo dele da internet, que nós não passamos pelo tempo, que esse tipo de líder é um juízo de Deus para os homens que cobiçam. É verdade, é bem isso mesmo. Acredito nisso. E muitos sofrimentos que nós passamos é porque na verdade nós queremos o que nós queremos. E aqui eu vou encerrar. Vou para o final da minha pregação. Timóteo, continua pregando o que é certo, porque vai ter gente que não vai querer ouvir. Mas não importa o que querem ouvir. Fala o que tem que ser falado. Para nós aqui, irmão, queria te dar alguns conselhos. Deixa a palavra de Deus te ferir. Deixa a palavra de Deus te falar o que você não gostaria de ouvir. Pare de fugir dos amigos que te dizem boas verdades e poucas e boas. Pare de fugir de pessoas que dizem para você coisas que você não gosta de ouvir, mas precisa. Eles são instrumentos de Deus. Pare de pegar caixinhas de promessa para ouvir coisas que enchem o teu ego. Agradeça a Deus por todos aqueles que te disseram não no meio da tua história. Pare de brigar com os teus pais porque eles estão pegando no seu pé. Se tem uma coisa triste na vida, descobrir que ninguém se preocupa com você e todo mundo só fala o que você gosta de ouvir. Se você só tem gente que você gosta de ouvir ao seu redor, você não tem ninguém. Quem se preocupa com você fala as verdades que você precisa ouvir. A segunda coisa que eu te aconselho é conhecer a Bíblia. Nossa fé está baseada em crendices e em palavras. Vai para as Escrituras. Qualquer coisa que te digam, seja boa ou seja ruim, vai para as Escrituras. Se disse que é bom, se disse que é ruim, para mim, estou me lixando. Eu quero saber se as Escrituras estão dizendo isso. Se estão dizendo isso, ótimo. Não é porque o fulano ou o cicrano falaram, é porque está nas Escrituras. Siga o conselho dos irmãos de Bereia, que no livro de Atos conta a Bíblia que Paulo passou pela cidade de Bereia, pregou na sinagoga, e naquela primeira noite ninguém levantou a mão, ninguém orou, ninguém disse amém, ninguém falou aleluia. Foram para casa, consultaram o que conheciam das Escrituras, consultaram o que tinham do escribismo da época, voltaram no dia seguinte e falaram: Paulo, pode continuar pregando, que o que você falou ontem está certo. Que bom, hein? Que bom. Que bom. Que a gente pregue e as pessoas falam: eu fui ler lá em casa, viu, Zé? Aquilo que você falou. E é verdade isso mesmo. Ou não. Porque a igreja que aqui está não depende de mim. Eu não sou um guru. Eu não tenho alguma coisa que você não tem. O que eu tenho do Espírito você também tem, porque o Espírito Santo habita em todos nós. Mas o que eu digo a você é que você seja diligente, responsável. E não busca aprender a palavra de Deus porque você leu 2 ou 3 versículos. Vai mergulhar de capa a capa. Vai entender a história como um todo.
Eu brinco aqui com os alunos da MT, nós demos introdução ao Novo Testamento. Está lá a carta de Paulo. Quem escreveu, Paulo? Para quem escreveu? Para os filipenses. Quando escreveu? Escreveu por quê? Qual era a situação? O que estava acontecendo naquela época? Qual era o problema? Quem escreveu? O que escreveu? Para quem escreveu? Por que escreveu? Quando escreveu? Para a minha interpretação ser correta. Para não pegar textos e sair... eu vou dizer o que quer dizer esse texto. Não me diga o que quer dizer o texto. Eu quero saber o que acontecia ali. Tem um hino evangélico do John Lennon que eu gosto demais. E ele diz assim: por favor, alguém me diga uma verdade. Alguém pode me falar alguma verdade, porque eu estou cansado do que eu estou ouvindo. Agostinho tem uma frase que ele diz: o Senhor me feriu com a sua palavra e por isso eu te amei. Obrigado, Senhor, pelas lapadas que eu levei. Obrigado pelos espinhos na carne que me esbofetearam para eu não me ensoberbecer. E Deus nos mantenha como uma igreja que continua apanhando da verdade. Que não sejamos gente que tem coceira no ouvido. Esse tipo de dor, de apanhar da palavra e apanhar da verdade, é a dor mais maravilhosa que tem. Agora, porque somos cobiçosos e queremos o que queremos e nos entregamos a gente que fala o que a gente quer ouvir, é entrar por um caminho de dor que esse é destrutivo. Obrigado, Senhor, pela Tua verdade. Obrigado, Senhor, pela Tua vara. Eu sei que as coisas mudam, o mundo está em constante mutação. Mas verdade é verdade. E Deus é Deus. Por mais que você sofra por ouvir a verdade, você nunca sofrerá a morte do abandono de Deus ou da sua ausência. Portanto, passa um cotonete aí nesse ouvido, está coçando. Isso vale para tudo na nossa casa. Filhos, ouçam os seus pais. Mulheres, ouçam os seus maridos. Apesar de que eles falam pouco, a gente fala pouco. Maridos, ouçam as suas mulheres. Vamos ter o prazer de dizer: obrigado, Senhor, por eu ouvir o que eu não queria. Mesmo que seja até uma ofensa. É bom. De vez em quando é bom para me colocar no meu lugar, orar um pouco mais, exercitar minha paciência. Mas não entre pelo caminho de tirar tudo que é contra você e só ter gente que é vaquinha de presépio, que diz sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor. Isso é morte. Deus nos dê muitos Timóteos e sejamos nós uma igreja de gente que está pronta para ouvir o que Deus quiser dizer. Amém, irmãos? E sejamos nós uma igreja pronta para dizer para quem está falando aqui na frente que isso não é de Deus. E seja eu ou qualquer um que pise aqui humilde para se preparar muito no que vem a dizer. Para que não tenhamos o desejo de colocar a goela abaixo o que a gente pensa ou o que é conveniente, mas aquilo que de verdade o Senhor quer. Porque se for a vontade de Deus, irmão, a gente vai para frente. Não precisamos de subterfúgios, nem de inventar lorotas. Não precisamos de mitos. Precisamos de um coração contrito e pronto para ouvir o que Deus quer. Amém? Fujamos dessa dor. Senhor, nos abençoa. Esse mundo é um grande caos e nós também somos caóticos. Nos ajuda, Senhor, a entendermos a Tua verdade. Nossas regras de interpretação pessoais da Tua palavra nos fazem enxergar só o que a gente quer enxergar. Nos livra de sermos um povo que só quer ouvir o que quer ouvir. Existe tanto ódio, Senhor, pelas redes sociais, tanto ódio, Senhor. A gente diz uma palavra e vem gente com 1000 pedras na mão. Todos são donos da verdade. Nos torna mais humildes, mais prontos para ouvir e tardio no falar. Ao invés de nos levantarmos contra algo, irmos na Tua palavra.
não para pensarmos versículos que gostamos, mas para entendermos o todo. Nos ajuda, Senhor, a sermos o teu povo, porque nós somos muito errados. Somos cobiçosos. E te pedimos perdão porque muitas vezes nos aproximamos de ti porque nós já sabemos o que nós queremos. Nós não queremos um Deus para nos transformar. Queremos um Deus que se permita ser por nós transformado. Queremos um Deus à nossa imagem e semelhança. E o Senhor quer nos moldar na tua. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa. Às vezes sofremos, meu Deus, porque descobrimos que o errado somos nós. E talvez na própria caminhada religiosa tenhamos cometido esses erros, nos perdoa. Aliás, nos machucamos porque não te buscamos, buscamos o que queríamos. Mas nós queremos te conhecer mais, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Porque tu és bom e a tua palavra nos fere e nos cura. Nos ensina a sermos um povo prontos para te ouvir. E em tudo que fizermos, façamos para a glória do teu nome, moldados pelo teu Espírito. E cada dia mais, sejamos gente que senta diante da tua palavra para crescer e conhecê-la. Para a tua glória e para a nossa alegria. Saiamos nós desse meio de dores que não precisaríamos ter entrado. Mas hoje nos faz andar segundo o teu propósito, a vocação que o Senhor nos deu dentro da tua missão. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe. Amém, irmãos? Glória a Deus.